Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com mais uma edição do ISTV Cidade, trazendo aqui de volta ela, Cláudia Bodin, nossa especialista em alimentos, em boas práticas na manipulação de alimentos também. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada. Para voltar. Vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Eu propus para a Cláudia o seguinte, a gente começar abordando um tema que agora, em novembro, é uma maravilha. Que começam, né? As festas de fim de ano, na empresa, em casa, no trabalho, enfim. Tudo quanto é lugar que você vai, tem alguém planejando uma confraternização e tudo mais. E aí surge aquela dúvida, né? Como é que a gente conserva os alimentos? Como é que a gente guarda? Aliás, a gente esteve juntos, eu e a Cláudia e mais alguns colegas aqui da ISTV, na última sexta-feira, na sexta-feira da semana anterior, que foi a apresentação do ISTV para um grupo seleto de lideranças, e a gente teve lá um exemplo muito bacana que eu vi lá, o pessoal da banca do Dinei, com os pratos de frios embalados com plástico, assim, cobertinhos antes de servir, né? Estavam todos lá num local apropriado. É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí, isso mesmo. Porque, na verdade, esse cuidado ele tem que ser sempre, né? É constante. É constante, né? Em relação a essa questão dos alimentos, agora final de ano, das festas, né? Há muitos buffets, né? Há muitas contratações temporárias, né? Eu penso que é muito importante, quando contratar, né, o pessoal que vai servir, ou que vai cuidar desse buffet, dar um treinamento prévio, pelo menos com as partes básicas, né, das boas práticas, a higienização das mãos, o cuidado com o alimento que ele vai servir, né? Então, por exemplo, frutos do mar, né, ele tem que ter uma temperatura, porque é um alimento altamente perecível, né? Então, tem que ter uma temperatura de refrigeração muito ali sendo observada, né? A iluminação também, às vezes a iluminação, eu às vezes vou a uma festa, também influencia muito, porque tem uma questão ali de estética, às vezes, que o pessoal organiza o buffet e coloca os alimentos ali numa luzinha mais de penumbra. Na verdade, a ideia é o contrário, é você iluminar bem. Para quê? Para que o pessoal que vai comer sabe o que está pegando, né? Olhe bem os alimentos ali. Então, a apresentação disso eu acho importante. Se tiver qualquer coisinha irregular, dá para ver. Dá para ver, né? Sim, claro, né? O alimento ele tem que ser o mais claro possível, no sentido da qualidade dele ali, né? De mostrar para o consumidor, para a pessoa que vai consumir esse alimento, que ele está bem, né? Que tem qualidade, está íntegro, né? Então, eu acho que assim, uma dica é isso, né? A questão das validades, as datas de validade extremamente importante, sempre, né? Olhar essas questões assim, não reaproveitar alimento, tempo e temperatura, né? O tempo que aquele alimento ele pode ficar na temperatura ambiente, né? Que requer uma exposição um pouco mais próxima que vai ali consumir. Então, são questões muito tranquilas que devem ser observadas. Você falou dos frutos do mar, quando a gente vai, às vezes a gente vai no supermercado e presta um pouco de atenção nisso, eles ficam numa bancada com bastante gelo, meio que mergulhados ali. Sim. É o correto isso? Então, há algumas controvérsias, né? Na verdade, esse fruto do mar ele tem que ficar no gelo, né, na sua totalidade. Tem algumas exposições que o pessoal coloca o peixe, por exemplo, está um pouco acima do gelo. Então, esse gelo, ele está pegando só a base ali. E a parte de cima está na temperatura quase que ambiente, né? Não é o certo. O certo é ficar, de preferência, né, numa pista, né, gelada, coberto, né? A exposição com a tampa, né? Porque a temperatura ali, ela está saindo, está entrando calor. Então, não é o correto. E se tiver uma exposição, né, vamos supor, com gelo, que esse gelo ele tenha também cubra totalmente e que ele tenha uma qualidade, porque o gelo também pode contaminar a qualidade da água, dessa água, né? Então, a empresa que produziu esse gelo, ela também tem que passar por essa observação. Ave Maria, é tanto detalhe que se a gente for parar para pensar, você, pelo amor de Deus, fica doido. Mas é bom que a gente diga, né? A Cláudia está aqui como uma especialista que ela é na área de alimentos, né? Tem formação nessa área, tem mestrado, enfim. É uma pessoa que se dedica
a não só seguir normas que são previstas pela vigilância sanitária, mas também para orientar quem lida, né, com alimentos, né, Cláudia? Sim. Inclusive, quero dizer, nós tivemos recentemente, né, mais um treinamento, né? Sim, como é que foi? O treinamento que aconteceu... Desse último, não? Não participei. Esse treinamento aconteceu no IFTM, né? No Instituto Federal. Que é onde você se formou. Sim, a minha casa de formação, né? Foi através da Vigilância Sanitária, que tem sido, assim, um grande parceiro nessas questões. E até uma coisa que a gente estava falando em off, né? Sim. A Vigilância Sanitária, ela está aberta, né? Para ajudar a adequar seu comércio, a sua empresa, né? Estamos falando de alimentos aqui, né? E eu penso que há uma nova cultura agora, ela precisa de ser ingressada, de trazer a vigilância sanitária como parceiro para dentro da sua empresa. Sempre bom lembrar isso. Sim, não ter medo da vigilância. Não a vigilância é um bicho-papão. Não é. A vigilância vai fiscalizar. Não é isso. Não é isso mais. Convide a vigilância sanitária, até porque ela tem um olhar clínico de mostrar para a empresa o que precisa de ser adequado, né? O que está faltando ali. Então, eu sempre falo isso. E ela, nessa parceria junto com o IFTM, né, promoveu um curso, né, para os açougueiros da cidade, no intuito de, exatamente, esclarecer dúvidas, colaborar com a questão da nova legislação que o município está adotando, né? Sim. Ensinar mesmo a parte correta de lidar com a carne, que é um alimento perecível. Há dúvidas, né, em questões de a carne bovina, a carne suína, a carne de ave, se pode ser manipulado na mesma bancada, o tempo de descongelamento, inclusive o descongelamento técnico que a gente estava falando, né, eles bateram muito em cima disso. Fala um pouco para nós, o que significa esse descongelamento técnico? Uma coisa muito simples, vamos pensar no nível doméstico, né, a dona de casa, por exemplo, vai preparar um frango, então está no congelador. Ao invés de tirar esse frango do congelador e trazer ele para a bancada da pia e deixar ele descongelando, ela vai baixar ele para colocar para a parte de baixo da geladeira. Esse é o descongelamento técnico. O que é isso? É o alimento descongelar em temperatura. Por quê? Na temperatura ambiente, o que vai acontecer? Se eu tenho uma carga microbiana naquele alimento X, eu deixo ele em temperatura ambiente, essa carga ela tende a aumentar consideravelmente. Então, é muito maior, até mesmo para o cuidado biológico ali do alimento. Então, o descongelamento técnico, ele é orientado nos cursos também, né? Fala também na legislação, e aí, em termos de comércio, né, de carne, é extremamente importante que aconteça dessa forma. Ou seja, é você ir paulatinamente trazendo aquele alimento para a temperatura mais ambiente e já na sequência o cozimento. Na sequência, o cozimento. Porque você mantém... Não dá muito tempo para as bactérias ali agirem. Proliferar. Exatamente. Entendi. Enquanto que na temperatura ambiente, que é a temperatura corporal... Eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma lógica, né? Uma lógica. Porque a carga microbiana que vem na carne... ela já vem, porque é natural. Claro. Né? E mesmo estando lá congelado, ele está lá. Ele está dormentezinho, né? Está lá. Vamos falar que está dormindo, né? Então, você dá uma temperatura boa, né? Uma temperatura ótima para esse alimento. O que vai acontecer com os micro-organismos? Opa, vamos acordar e vamos proliferar. Né? Enquanto que na temperatura... que é ideal, forma técnica na forma técnica, né, que a gente chama, dificulta, então mantém ali equilibrado a carga microbiana ali, que vai ser exterminada ali com o cozimento. Que legal, por isso que eu trago sempre a Cláudia, ela às vezes é muito atarefada, eu sei disso, né? Teve aí um período que ela deu uma paradinha, deu uma pausa para cuidar um pouco da saúde, que ninguém é de ferro, né, Cláudia? Isso mesmo. Mas eu faço questão de trazê-la aqui, porque vem essa coisa muito didática, que a gente, num bate-papo gostoso, acaba entendendo tudinho da melhor prática, né? Na hora de você lidar aí com o seu alimento. Mas voltando aqui para o nosso fim de ano, né? Sim. Que nós temos... ali é uma mistura, né, Cláudia? Você tem alimento cozido, alimento cru, alimento congelado, alimento frio, alimento... né? Tem de tudo. Sim. E aí... a gente pode deixar tudo do mesmo jeito na bancada? Como é que funciona isso na hora de preparar? É exatamente isso, né? Você vai levar para a bancada aquilo que
tem um tempo, né, de temperatura um pouco maior que pode ficar, e ficar de olho. Porque cada alimento, ele é específico, né? Então, os vegetais, por exemplo, tem uma condição dos vegetais. A carne cozida ali, ela tem um tempo também. É que, assim, os buffets, logicamente, eles têm todo um aparato, né? O que vai manter em temperatura quente, eles têm, né, todo o preparo. Tem o famoso richô lá, que deixa também, né? Deixa, tá fechado, uma temperatura boa, né? Pode ter um termômetro ali que fica medindo aquela temperatura, ou a própria pista, né? A minha preocupação, né, maior é o trajeto desse alimento. Nem sempre, né, o buffet, ele não é montado, vamos pensar assim, local próprio para aquilo dali. Então, a empresa convidou, né? Então, eu tenho uma área lá, então eu tenho que preparar tudo. Às vezes ele tem que improvisar. Então, é que esse improviso seja um improviso coerente, que ele seja um improviso dentro das normas mesmo, de segurança, né? Das normas de segurança para aquelas pessoas que vão Ou vamos dizer assim, que não seja um improviso, que seja uma adaptação técnica. Que seja uma organização. O improviso, ele não é muito bem visto essa palavra, né? Dá a impressão que o cara vai quebrar um galho. Né? Na verdade, é que tem um planejamento. Né? Acho que o planejamento é fundamental, né? Então, se eu vou trabalhar com perecíveis, claro, né? Você trabalha com perecíveis, o que eu tenho que ter? Então, eu tenho que ter caixas térmicas, né? Lugares para poder ligar, né? Uma tomada. O aquecedor. Então, é planejamento. O improviso, realmente, a gente tem que tirar essa palavra. Afinal de contas, né, Cláudia, nós estamos lidando com a saúde, né? Exatamente. Das pessoas. E, às vezes, você está falando aí de uma empresa que tem 500 funcionários, 1.000 funcionários. Sim. E aí a preocupação só vai aumentando. Aumenta, né? Porque se você tem uma contaminação alimentar ali, você não vai atingir uma pessoa, né? Uma empresa, como você falou aí, né? 500 funcionários são 500 pessoas, né? Além do prejuízo financeiro que você pode ter, né? É que, na verdade, algumas, né? Não estou citando todas, mas a gente já viu vários casos dessas questões de contaminação alimentar em finais de anos, em festas, até cruzeiros, né? A orientação, ela é a base de tudo. Orientar o manipulador de alimentos. Né? Já vi muitos casos, né, em alguns lugares, por exemplo, preparar uma salada, a pessoa nem higieniza corretamente, né, os vegetais. Há tem uma notícia, né, na internet, inclusive assisti alguns noticiários, e tem uma que houve uma contaminação num avião, num trajeto, e começaram a fazer pesquisa, o que tinha acontecido essa contaminação. Foi se descobrir que era a cebolinha, na verdade a salsinha, que estava na salada, que não havia sido higienizado corretamente, estava contaminado com coliformes fecais. Eita, nossa. E aí toda uma quantidade de passageiros lá muito grande foi contaminado, foram parar no hospital. Então, você vê, é uma coisa muito simples, né? E acontece muitas vezes de realmente essa falha, né, na hora de fazer a higienização desses vegetais. Acho que não precisa. Tem que lembrar que esse vegetal ele estava na terra, né, que ele foi colhido por uma mão, né, que água que foi usada para poder fazer. E tem uns truques que a gente vê aí em vários manuais, né, de conduta, de boas práticas ali na hora da higienização. Você usar o vinagre, o que é a outra coisa que eles usam? Água sanitária, né, que também na dose correta é um bom... por aí. Na verdade, é um truque, né? Mesmo, né? Se tratando do vinagre. O vinagre, o que acontece? Ele... Você pode colocar numa alface, por exemplo, Vamos falar um vinagre de álcool. Mas o que vai acontecer? Você vai conseguir levantar alguns vermezinhos ali ou uns insetozinhos. Por quê? Porque vai arder. Então, ele vai subir para a superfície. Mas ele não vai, de fato, causar a eliminação dos micro-organismos. O hipoclorito é que é... Agora, hipoclorito, sim. Que é a água sanitária. Água sanitária, né? Na dose correta. Na dose correta, específica para aquilo dali. Tem uns produtos também, né? Que é o quê? Uma colher de sopa para... Depende do que você vai fazer, a quantidade que você vai fazer. Normalmente, uma colher de sopa para 1 litro de água, né? Mas isso é bom a gente olhar no rótulo. Tem água
sanitária também que não é específica para esse tipo né, de alimentos, que é mais para uso de limpeza geral. Entendi. E tem os produtos específicos também para fazer a sanitização desses alimentos. O vinagre, ele não vai fazer isso, não. Ele não vai fazer a parte de eliminar micro-organismos, não. Excelente. Muito bom você esclarecer isso aí, ó. Mais notícias, mais informações no Bom Dia Cultura. Cláudia Bodin vai voltar na próxima semana a trazer para nós as colunas de boas práticas na manipulação do alimento. Combinado? Combinadíssimo. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. E STV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. A rota do PMGZ chega à Fazenda Santa Rosa, no município de Xinguara, sul do Pará. Região escolhida pelo Grupo Qualiato para expandir os negócios da pecuária. E lá se vão 50 anos desenvolvendo o Pará na pata do boi. Um slogan muito importante, que tem muita história, muita referência, muita consistência de um trabalho. Então, explica para os nossos telespectadores da BCZ TV esse trabalho, né? Como tudo se iniciou realmente dessa filosofia de trabalho que é a marca dos irmãos Qualiato. Muito bom. O grupo tinha muita vontade de ampliar os negócios pecuários e aí visitaram vários estados no Brasil e escolheram o Pará como o estado ideal para implantar o projeto do Grupo Rio Vermelho. Isso foi no ano de 1973 e o tio Roque, como sendo mais jovem e ainda solteiro na época, foi o escolhido para tocar o projeto, foi construindo e foi fazendo e foi realizando o projeto que hoje nós estamos aqui mostrando um pouco para vocês. O criatório, que se tornou referência no uso de tecnologias e melhoramento genético, está entre os 3.000 criadores que participam do PMGZ. Utilizam as ferramentas da ABCZ para conhecer melhor o rebanho e assim produzem animais altamente valorizados pelo mercado. Os nossos colaboradores estão no curral dia a dia, analisando um bezerro que nasce diferenciado, na hora de fazer um controle, na hora de fazer um registro, procurando sempre manter um padrão, criar. Eu acho que é importante a gente criar uma identidade para o gado da gente. Acho que todos buscam as características econômicas dentro do negócio. Os criadores que adquirem a genética do Grupo Qualiato, não só de touros, mas também de matrizes, que é uma referência em venda de novilhas e bezerros aqui no sul do Pará para diversos criadores, na região norte como um todo. E esse rebanho proporciona melhoramento em diversas regiões daqui do Pará. Qualidade que pôde ser comprovada na última edição do leilão, que disponibilizou genética para criadores de toda a região. O remate, que comemorou os 50 anos do grupo, contou com a presença de pecuaristas e representantes de entidades, entre eles o presidente da ABCZ, Gabriel Garcia Cid. E nessa comemoração nós tivemos a felicidade de ter um leilão onde nós ofertamos um pouco do produto que nós temos aqui na fazenda, que nós produzimos. Então, foi muito importante essa visita, mostrou
muita seriedade, muito trabalho e que ele está buscando realmente conhecer e visitar os parceiros e os companheiros. Bem, melhoramento genético não se faz à distância. Então a BCZ, essa entidade centenária, há quase 105 anos, levando o melhoramento genético, e o nosso time de campo, que é o time de frente que a gente fala, que é responsável de estar todo dia na fazenda orientando os criadores, num raio aí tranquilamente de 200 e 300 quilômetros no Brasil inteiro, ou tem um escritório técnico regional da BCZ, ou tem um técnico de campo. Eu acredito muito nessa parceria, porque eu falo que a BCZ é uma parceira, né? Ela traz um monte de tecnologias que nos permite avaliar o nosso rebanho, permite a gente trabalhar com mais segurança. Então, aqueles que têm interesse em fazer um melhoramento sério, um melhoramento dentro dos padrões, procurem a BCZ, vão atrás, animais registrados, animais controlados, porque ela nos traz uma garantia, né? Uma certeza de que você está produzindo dentro dos padrões de qualidade e dentro dos padrões de produtividade. E os investimentos em tecnologia não param e apresentam números cada vez mais expressivos. Na Fazenda Santa Rosa são inseminadas por ano 30 mil fêmeas. Recentemente, o criatório também passou a fazer parte do PMGZ comercial. É o melhoramento genético em quantidade e qualidade. Eu agradeço vocês por estar sempre junto com a gente, agradeço a toda a diretoria da BCZ e estamos aqui sempre abertos para poder recebê-los de braços abertos. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Nós continuamos a falar sobre boas práticas na manipulação de alimentos, porque a equipe ISTV foi conhecer em loco um exemplo dessas boas práticas, ou melhor, das condições que levam um estabelecimento a boas práticas na manipulação de alimentos. Confira na reportagem que tem a participação da especialista Cláudia Bodin. O uso da máscara, apesar de ser um pouco contraditório, né? Por que usa máscara? Porque você está preparando ali o produto, né? Um produto próprio para consumo, né? Um produto que já está ali prontinho para ser consumido. Então, conversa enquanto está manipulando. O certo seria não conversar, né? Mas não tem como, várias pessoas. Então, o uso da máscara, o uso da touca, né? Se for necessário, usar a luva também. O uniforme sempre impecável, né? São vamos dizer assim, os aparatos indispensáveis. E no uso e na prática, nas boas práticas na manipulação de alimentos, a contribuição dos colaboradores é fundamental, porque no fim das contas eles acabam ficando meio sozinhos, né? Sem dúvida, né? Ele que é vamos dizer assim, o ator principal aqui, né? Através do manipulador de alimentos é que você vai receber aquele alimento ali. Se ele foi bem produzido, né? Se ele foi bem ofertado ali com um bom senso, ele é o principal. E a colaboração dele, sem dúvida, né? Entender, na verdade, mais do que isso, é compreender o porquê da necessidade, né, de se trabalhar com boas práticas de manipulação de alimentos. Um alimento saudável, né? Não só nas questões nutritivas, não, mas também de segurança mesmo. Então, o nosso cliente precisa, sim, receber um alimento que foi fabricado ali dentro das boas normas, né, de boas práticas. Para quem é leigo, a gente vê um monte de coisa que parece que está tudo ok. Mas para quem é técnico, como você, especialista, tem um checklist, tem alguma lista que você tem que chegar todos os dias e ver se está tudo funcionando redondinho? Tem sim, sem dúvida, né? A gente faz um checklist aqui do que, por exemplo, né? Se o funcionário não está usando adorno, se não está usando maquiagem, se o uniforme, se ele está limpo, né? Se está usando o calçado, que aí já pega uma parte da segurança do trabalho, que também é bem fiscalizado. A parte de higienização como um todo, né? Se o ambiente está bem higienizado, se os alimentos estão ali conferidas as datas de validade e assim por diante. A gente vai passeando, olhando e aprendendo a fiscalizar também como consumidor, né? Sem dúvida, o olhar do cliente, do consumidor, ele começa a ficar mais afinado, né? Porque você faz comparações. Então você chega num ambiente que você vê o pessoal todo uniformizado, usando a touca, manipulando de uma forma correta. O cliente, ele precisa de observar isso, né? Que também eu falo que a gente vai ficando educado,
né, ao longo do tempo. E precisa de trabalhar com qualidade, sem dúvida. É a qualidade, né, do nosso produto para os nossos clientes, né? E agora com a nova vigilância sanitária também, a gente está sempre se adequando, aí trabalhando certinho, fazendo descongelamento técnico, mostrando para o cliente como que é o descongelamento técnico, as informações do açougue certinho, visando tudo aquilo que o cliente precisa saber. Rotulagem de produtos, que às vezes o cliente não tem o hábito de ler o rótulo, então a gente está sempre mostrando as imagens para eles, mostrando como que é, escrito nos painéis, né, divergências, isso aí. Nesse trabalho que você faz, você depende muito da colaboração dos colegas, né? Tem que estar todo mundo preparado. Todo mundo preparado, nós temos treinamento, né? Tem a nossa tecnóloga que dá treinamento para nós direto, a Cláudia, que é muito boa nisso. Está sempre treinando a gente, sempre treinando a equipe. Sempre que entra novato, ela passa esse treinamento para estar sempre todo mundo sabendo o que tem que ser feito. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.